Fala, pessoal! Eu tinha me comprometido com vocês em vir aqui falar um pouco sobre de que formas uma pessoa física pode fazer parte do mercado além do day trade, que é o que eu costumava falar muito mais aqui. 100% do tempo eu falava de day trade. Então, quando a gente pega esse horizonte do gráfico e leva para o mercado como um todo, é isso que eu quero mostrar para vocês. Se você que está aí do outro lado conhece essa modalidade chamada swing trade, que é como o que os investidores fazem, que é realmente adquirir aquela ação, aqueles papéis de qualquer ativo, né? A diferença é que eles realmente fazem uma análise fundamentalista, né? Realmente conhecer os fundamentos daquela empresa para um longo prazo, para 20, 30 anos lá na frente, e aí eles não têm pretensão alguma de realizar o lucro em cima daquilo ali. Já quem faz swing trade, a gente distingue um pouco isso aí, de carregar para longo prazo, de chamar de buy and hold. Mas a modalidade realmente é swing trade, da ideia de balanço, como quem diz assim, vai subir, vai cair, mas está dentro do plano. Então, no swing trade funciona um pouquinho diferente. São operações que você não precisa ser, como no day trade, que você tem que ser realmente especialista em gráfico, você tem que ficar à frente ao gráfico por 1 a 3 horas por dia. Já no swing trade você não tem essa demanda, porque as operações vão levar alguns dias, algumas semanas, até alguns meses e vai estar dentro do seu plano. O que muda de uma modalidade para outra? Primeiro, o capital que você vai precisar para operar, porque no swing trade você vai precisar de um capital maior, no day trade seria um capital menor. O risco, no day trade, o risco é maior, no swing trade é menor, mas o retorno do day trade, se você souber fazer, claro, também é maior do que o swing trade. Então, tem uma melhor do que a outra? Tem uma certa e tem uma errada? Não. O que tem é uma certa para você. Então, eu quero que você entenda, saiba como funciona e veja se realmente você tem interesse em fazer parte de uma forma, de outra ou de repente até nas duas. Vamos lá? Eu separei aqui na minha tela 2 ativos financeiros, os 2 de maior liquidez dentro do mercado, quando a gente fala de mercado no curto prazo, aqui para day trade, mas que também seriam perfeitamente aplicáveis no mercado de swing trade, com as contas que eu vou te mostrar, com os valores e tal. Então, o que é que eu quero que você entenda? Aqui a gente está falando de dólar e aqui a gente está falando de índice. Então, olha só, aqui eu tenho a variação desse dólar nessa coluna aqui do eixo Y, e esses valores estão expressos em reais e tratam-se da negociação no momento, né? A cotação está oscilando aqui, ó. Tá vendo esse precinho que está se movimentando aqui? É porque agora ele não está se movimentando tanto, mas ele está se mexendo, e também porque esse gráfico é o gráfico horário. Então, imagina que esse é o valor em reais por cada milheiro de dólar. Então, agora, $1.000 estão sendo cotados a 1.180, deixa eu apagar aqui, R$ 1.183. Então, o que a gente fica estudando durante o dia é se está acontecendo a valorização ou a desvalorização desse ativo, para a gente decidir se a gente vai atuar na compra desse ativo, para que ele se valorize e a gente venda, ou se a gente teria atuado anteriormente na venda desse ativo, para que ele se desvalorize e a gente compre mais barato do que o que a gente vendeu, né? Ou consiga vender mais caro do que a gente tenha comprado. Então, o que a gente percebe de lucro ou de prejuízo, nesse caso, vai ser proporcional ao trecho do intervalo gráfico entre o preço que vendemos e o preço que compramos, da mesma forma como poderia ser a diferença entre o preço que compramos e o preço que vendemos. Igualzinho a um carro, um imóvel, qualquer outra coisa. Se você vender caro algo que você tinha comprado barato, ou comprar barato e vender caro, você vai ter feito dinheiro em cima disso aí. E aqui o raciocínio é bem parecido, só que é no índice, que é também conhecido como índice Bovespa, né? Ou IBOV também, que é o índice que representa, né, a performance, os resultados das principais empresas que mantêm capital aberto no Brasil. Então, diferentemente do dólar, eles são expressos em pontos. Então, a gente percebe aqui, ó, que a oscilação está variando aqui entre 118.890, 895, 900 pontos. Então, aqui também, lembrando que eu estou no tempo horário. Então, ó, uma tendência principal do índice é de valorização, mas ele fez esse movimento daqui, agora fez uma expansão de uma valorização bem forte e agora está fazendo uma correção desse movimento.
Então, o trabalho da gente é saber se ele retomaria esse movimento, e aqui seria uma zona de fazer uma compra, e de repente, ou fazer uma venda aqui, ou assistir se esse movimento continuaria, da forma como, por exemplo, aconteceu nesse momento, ou se ele vai falhar nessa missão de renovar topo, vai trabalhar aqui em uma queda, e aí daria uma outra configuração aqui para a gente trabalhar. Mas visto essa parte assim, só para vocês entenderem a dinâmica de comprar e vender, ou vender para comprar, vamos agora conversar sobre a parte de alavancagem. Dólar e índice. Na verdade, pessoas físicas aqui no Brasil costumam muito mais operar suas frações em proporção mini. Então, a gente opera mini dólar e mini índice. Os códigos desses ativos na bolsa são WDO e WIN. Como tratam-se de contratos futuros, porque a gente está negociando, na verdade, a concessão do direito, né, do uso desses papéis numa data futura, a gente sempre coloca esse FUT no final, porque aí a plataforma já vai mudando as datas de vencimento automaticamente para a gente, certo? Então, imagina o seguinte, lá no gráfico do dólar, a gente viu que as negociações são feitas em real e que aquele valor que fica oscilando ali é proporcional a cada $1.000. Só que um mini contrato, ele tem um valor financeiro de $10.000. Então, o que acontece? Tudo que ele oscilar lá, que vai ser de 50 em 50 centavos, ele vai de 4.173 para 4.173,50, 4.174, 4.174,50. Depois volta para o 73,50, volta para o 73. Ele fica fazendo movimentos de variação, seja na valorização e na desvalorização ao longo do dia. O que a gente faz é estudar o comportamento desse padrão, e aí seria objeto para um outro vídeo. Mas imagina que ele oscila de 50 em 50 centavos e você está operando algo que tem 10 vezes a proporção que essa oscilação acontece. Então, quando ele oscila 50 centavos, para cada um mini dólar que você estiver operando, na verdade, você vai sofrer uma variação positiva ou negativa, temporária, até o momento em que você dê aquela operação encerrada, de 10 vezes essa oscilação. Então, por isso que o mínimo que ele oscila para cada mini contrato é de R$5 positivo ou negativo, certo? Então, já no caso do índice ou do mini índice, ele trabalha em pontos. E aí, como é que funciona a Bolsa Brasileira? Por exemplo, no pregão de ontem, ele fechou a 119.785 pontos. Como é que a gente faz para saber quanto isso vale? A gente teria que dividir isso por 5. Porque cada ponto do Ibov equivale a 20 centavos. E como ele oscila de 5 em 5 pontos, a gente vai considerar que cada oscilação mínima dessa de 5 pontos equivale a R$1, certo? Então, imagina o seguinte, se eu pegar esse valor e dividir por 5 pontos, eu vou encontrar que o valor teórico, né, dessa pontuação aqui seria proporcional a R$23.957, ok? Agora a gente vai para a segunda parte. Antes de finalizar essa parte, eu queria trazer o mesmo raciocínio para o dólar. Imagina que se eu te falar que o dólar ontem fechou a 4.173, significa dizer que, já que esse é o preço do milheiro, cada dólar está com a cotação de 473 centésimos de centavos, né? Então, ó, imagina que ele podia ter fechado no 473,50 e aí a cotação teria sido 4,1735 milésimos de centavos. Por isso que quando eu era pequenininha e via no Jornal Nacional eles dando essa variação tão grande depois dos centavos, eu nunca entendia por quê. Mas é por essa razão, tá? Então, da mesma forma como eu posso fazer essa proporção aqui para 1, eu devo fazer também a proporção para cada mini contrato. Então, se eu estou negociando algo que o valor é de $10.000, quando eu digo que a cotação fechou em R$4.173, na verdade, cada mini contrato estaria sendo proporcional a R$41.730, certo? Ou seja, o valor de cada mini contrato de dólar é de 41.730, da forma como o valor de cada mini contrato de índice seria de 23. Camila, preciso desse valor para operar no mercado?
Aí começam as interrogações. E aí eu vou te dizer que não. E aí a gente vai conversar melhor sobre a questão da alavancagem. Como é que as corretoras trabalham? Imagina o seguinte, que se você vai trabalhar com day trade, a corretora vai saber que você não vai ficar posicionado de um dia para o outro. Você vai realmente precisar finalizar a operação dentro daquele dia. Se você quiser trabalhar com swing trade, a corretora vai entender que você está comprando o ativo, mas que você não tem ali um compromisso em finalizar ele necessariamente no dia de hoje. Você pode finalizar amanhã, semana que vem, daqui a 3 meses, ano que vem. Você está realmente posicionado enquanto swing. E aí, imagina o seguinte, eu vou usar aqui um exemplo de uma das corretoras e, por sinal, eu preciso comentar que essa tem sido uma grande vantagem para a gente. O mercado financeiro em si está crescendo, né? As informações estão indo e vindo com um fluxo de velocidade muito maior. E isso está sendo positivo porque está fomentando a concorrência entre elas. Então, quanto mais esse mercado tiver concorrente, mais exigente a gente vai poder estar também em termos de qualidade dos serviços prestados, né? Segurança e também vantagens, essa parte de preço, custos operacionais e tudo mais. Então, quando eu falo em day trade, eu vou usar um exemplo de uma corretora que pede uma margem de R$ 25, tanto para mini índice quanto para mini dólar. Então, se você vai ficar operando ali aqueles 41.730, no caso do dólar, né, para cada contrato. E aí você pode começar com um até ir para quantos você quiser. E aí, no caso do índice, esqueci o valor, acho que era 23.957, que também seria o valor de cada mini índice. Então, para que você não precise ter nada parecido com esse valor na sua conta, você vai ter um valor para efeito de margem de garantia que vai ficar bloqueado na sua conta. Então, o que eu costumo recomendar? Utiliza na corretora uma margem de R$ 1.000 para cada mini contrato que você for operar. E aí, desses R$ 1.000, R$ 25 vão ficar bloqueados para efeito de garantia desse mini contrato, seja um de índice ou de dólar, porque no caso dessa corretora, as duas margens teriam o mesmo valor. E aí, os outros R$ 975 ficariam disponíveis para você decidir assumir seus riscos em cima disso aqui. Claro que o seu objetivo vai ser fazer esse dinheiro crescer, mas você tem que pensar que vai fazer parte entre crescer e perder, crescer e perder, crescer e perder, crescer e perder. Você precisa ter esse capital aqui, ó, que está envolvido na parte das perdas. Você sempre vai querer perder menos do que o que você vai ganhar. Então, é dessa forma que você vai fechar a sua matemática. Toda a matemática que você precisa saber é que você pode ganhar muito, ganhar pouco, perder pouco, mas nunca, jamais, perder muito. E aí, essas perdas, a corretora só vai permitir que aconteçam dentro desse valor que você tenha depositado anteriormente para cobrir os riscos das operações que você venha a abrir. No caso de você realmente acabar com esse valor que está lá, o que vai acontecer é que a corretora não vai permitir que você abra novas operações, certo? Então, tá aqui, ó, o valor da margem de garantia quando a gente fala em day trade. Já quando a gente fala no swing trade, a gente tem aqui, ó, a margem do dólar para essa corretora, que eu inclusive atualizei essa informação hoje, dia 24 de janeiro, ela pede R$ 3.000 ao invés desses 25, para você ficar posicionado de um dia para o outro. E no caso do índice, ela pede R$ 2.000 também por cada mini contrato, para você ficar posicionado de um dia para o outro. Qual é a diferença? Aqui você percebe que você tem um capital maior envolvido, mas você teria a opção de não ter saído daquela operação admitindo um prejuízo que você sabe que seria temporário. Exemplo, você está trabalhando lá com o Bovespa, você está vendo que ele está se valorizando, e aí ele faz uma retração, e aí você planeja aqui uma expansão, vamos dizer assim. E aí você está comprado aqui nessa região, mas esse rompimento aqui não aconteceu ainda, e ele está aqui mais ou menos nessa região, e aí o pregão fechou. Se antes mesmo do pregão fechar, se você tiver estancado sua operação no day trade, você vai precisar aferir esse prejuízo aqui, ó, dessa diferença entre o preço que você comprou e o preço que você vendeu. Porque no day trade você não pode estar posicionado de um dia para o outro.
Então, no caso, como sua margem de garantia era de apenas R$ 25, você vai ter aqui dito, através da plataforma, qual é a variação em pontos, e aí você vai saber, porque a própria plataforma vai te mostrar, ela vai dividir esse valor por 5, vai multiplicar por R$ 1 cada 5 pontos, e vai te dizer qual é o valor financeiro envolvido no risco dessa operação. Então, no day trade, você não teria a opção. O que a gente faz, na verdade, é assim que ela não se confirma, assim que ela desconfigura, que ela mostra que está com força para ir para o outro lado, a gente corta esse prejuízo imediatamente para que ele não vire um problema maior. Mas aí, no caso do swing, que você tem uma convicção de que a tendência do mini índice é muito mais de se valorizar do que se desvalorizar, você pode dizer assim: não, eu não vou aqui admitir um prejuízo de, vou dar um exemplo aqui, se o índice tiver 400 pontos contra a sua posição, você vai dividir esse valor por 5 e vai encontrar o valor de R$ 80 para cada mini contrato. Aí, nesse caso, você diria: não, eu não vou realizar esse prejuízo de R$ 80, não, porque eu estou buscando aqui um lucro de, por exemplo, R$ 250 aqui em, sei lá, em 3 barras horárias aqui do índice, que é muito provável que aconteça no pregão de amanhã. E aí você vai ter zonas de suporte, que você realmente tem convicção de que vai ser muito difícil o mercado trabalhar abaixo dele, porque vai estar cheio de força compradora, né, com interesse de retomar as compras e empurrar esse preço para cima novamente, mas que também seria objeto para uma outra conversa. Enfim, estou querendo te mostrar que no caso do swing, você fica com essa opção de se posicionar para o dia seguinte, enquanto no day trade, por uma questão de você não ter a margem suficiente para suportar esse balanço do dia para o outro, até porque pode ter um intervalo entre as negociações, o fechamento do pregão anterior, pode amanhã abrir bem mais alto, né, como pode abrir também bem mais baixo, e aí dependendo dessa oscilação entre os preços, o capital que você teria aqui na sua conta para day trade poderia não aguentar esse balanço. E aí, já no caso do dólar, seria um raciocínio bem parecido com o swing trade. A diferença era que você realmente, para cada mini contrato, precisaria de uma margem de garantia de R$ 3. E aí, no dólar, você, quando ele oscilar 100 pontos com esses R$ 300, você vai ter percebido realmente os R$ 100. Não vai ser multiplicado por 10, por exemplo. Você não vai estar posicionado com 3 pontos, e se ele oscilar 100 pontos, você fez R$ 1.000, porque ele oscilou 100 pontos, então 100 vezes 10 dá 1.000. Não, não é assim no caso do dólar. Se você estava posicionado com um mini contrato, né, com a margem de garantia de 3.000, e aí de um dia para o outro ele oscilar R$ 70, R$ 100, você tem o direito de querer realizar o lucro desses 100, desses 70, de qualquer valor positivo ou não, ou ver se ele vai continuar se valorizando. Da forma como, se ele vier contra a sua posição, seja você comprado para vender ou vendido para comprar, seja você desejando, vamos dizer assim, que o dólar se valorize ou se desvalorize. Imagine que se for contra você, né, se ele passear contra o intervalo que você quer, você também precisa ter essa margem do risco também depositada previamente na conta da sua corretora, assim como no índice também, bem dentro do que eu já expliquei aqui para vocês, que a corretora só permite que você faça parte de operações cujo risco já está lá pré-depositado na conta dela. Tá ok? Então é isso, pessoal. Acho que foi um bom começo a gente começar por índice e dólar, abordando essa parte de day trade e swing trade, pelo menos para ter uma base assim de alavancagem, de volume de capital suficiente, né? Imagina que no day trade você fazer uma meta de dólar por dia de, vamos colocar aqui de 5 a 10 pontos, para não colocar uma média nem muito curta, nem também muito longa. É você pensar em, com cada mini contrato, fazer aqui entre R$ 50 e R$ 100 com cada mini contrato. E aí você pode fazer isso com 1, com 5, com 10, com 20, com a quantidade que você quiser. Mas você vai me prometer que você vai fazer isso com calma e com consistência. Você não vai querer começar fazendo isso, certo? E aí, no caso do mini índice, vamos dizer que uma meta diária aqui em day trade legal, trazendo essa mesma proporção aqui do dólar, seria algo em torno de 250 a 500 pontos ou até mais. Porque, desculpa, eu falei índice e escrevi aqui dólar.
Mas aí, ou até mais, tem dias que realmente o Ibov está oscilando aí 1.500, 2.000, até 2.000 pontos. E realmente a gente espera pregões assim lindos agora em 2020, né? Tudo indica que o Brasil está decolando. Então aqui seria proporcional também aos mesmos R$ 50 do dólar, proporcional aos mesmos R$ 100 também aqui entre índice e dólar. Perceba que a sua meta você constrói através do intervalo gráfico que você pega para chamar de meta. E aí a diferença para o swing é que em termos de oscilação, lá no dólar, no eixo Y, que a gente viu que a oscilação acontece de 50 a 50 centavos, para você vai viver esse balanço exatamente tal qual ele é, de 50 a 50 centavos para cada R$ 3.000 que você tiver envolvido lá na sua operação. Tá joia? Então, pessoal, espero ter ajudado. Quem tiver dúvidas, deixa aqui para mim escrito. Por favor, contribui aqui com a formação do conteúdo que eu estou passando para vocês, deixando o seu like, deixando o seu comentário, e eu fico à disposição para outras dúvidas, tá bom? Um abração, pessoal. Tchau, tchau.